2025 marca os 80 anos da criação da Organização das Nações Unidas, a ONU. A Carta-Tratado, que fundou o grupo governamental internacional mais relevante do século XX, começou a ser elaborada em agosto de 1941, mas só seria assinada em junho de 1945, em São Francisco, nos Estados Unidos, entrando em vigor em agosto do mesmo ano. Era um cenário de destruição do velho mundo após a Segunda Guerra, e potências estabelecidas, combalidas e em desenvolvimento resolveram firmar um pacto para defender os direitos humanos dos cidadãos. Desde então, um amplo conjunto de princípios relacionados a questões econômicas, sociais, de saúde, cidadania e muitos outros aspectos foram consolidados. Ao menos na teoria, a ideia é que os países que aderissem fizessem uma segunda metade de século XX mais pacífica do que aquela conturbada primeira metade, com duas grandes guerras mundiais. Atualmente, com 193 Estados-membros, a ONU se portou nestes 80 anos como mediadora da busca pelo respeito universal dos direitos humanos e liberdades fundamentais para todos e todas ao redor do globo, sem distinção de raça, sexo, idioma ou religião. Bonito, né? Mas esse objetivo, tão nobre quanto talvez utópico, foi mesmo alcançado? Em que níveis a ONU ajudou o mundo a não colapsar no século XX? Qual foi e qual é o papel efetivo da organização em um planeta que sim, agora parece colapsar? E a ONU do século XXI, qual preponderância terá? É possível afirmar que haverá mais 80 anos de ONU? E para ajudar a gente a responder essas e outras questões sobre o tema, o Lado B Revista recebe Normando Rodrigues, advogado, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, o nosso grande amigo, parceiro da casa. Normando, te abre essa nova temporada do Revista, bem-vindo novamente. Questões geopolíticas foram muito bem tratadas aqui na primeira temporada, inclusive com sua participação também, e a gente não tem como não falar desse colapso global que a gente vive, né, de ascensão de fascismo, né, de nova ascensão de fascismo, ou do novo fascismo, sem falar da ONU, né? A ONU, ela é uma grande mediadora desse conflito, ou deveria ser, pelo menos, e a gente vai saber agora se ela é ou não. Então, é importante que a gente talvez celebre os 80 anos da ONU, mas também faça aí algum discurso crítico, né? Porque as coisas não estão tão boas assim. Enfim, bem-vindo. Então, cara, como é que a gente pode, Caio, falar da ONU e falar criticamente num cenário que é pior do que a ONU? Ou seja, o quadro atual é ruim com a ONU, pior sem ela. E é um mundo pior, o que parece que a gente vai legar aqui para as próximas gerações. A minha geração já não é a de vocês, mas a de vocês também parece que vai legar para as próximas um mundo pior. A ONU, ela surge dentro do cenário da Segunda Guerra Mundial e é muito formatada, muito tratada ali. Mas é legal a gente voltar um pouquinho no passado para entender. A experiência da Primeira Guerra Mundial, ela é muito traumática, da primeira, em 1914, né? Muito traumática a ponto de não só Erich Hobsbawm, mas vários historiadores dizerem que o século XIX é um longo século que começa com a Revolução Francesa, no fim do século XVIII, e que se estende até a Primeira Guerra Mundial. Porque, de certa forma, com guerras importantes na Europa, como a Guerra da Crimeia na década de 1850, com guerras importantes no continente americano, como a Guerra Civil Americana e a Guerra do Paraguai, na qual o Brasil tem um papel lastimável e até hoje tem traumas decorrentes dela, apesar disso tudo, o século XIX ele marca uma estabilidade, com os grandes impérios europeus se projetando sobre o mundo, notadamente o Império Britânico, que saiu na dianteira da Revolução Industrial, mas acompanhado de perto pelos demais. O fim desse século XIX também veio o início de uma nova potência se tornar imperialista. Em 1896, os Estados Unidos, depois da guerra contra a Espanha, na qual eles amealham, né, não só Cuba, como as Filipinas. E nesse cenário, ele ainda tem um glamour, um romantismo da Belle Époque, em que as elites acreditavam, e muitos escritores, que o desenvolvimento científico e tecnológico ia levar naturalmente à melhor condição de vida do grosso da humanidade.
tem uma fé inquebrantável na ciência até 14. Em 14 é uma grande hecatombe, é a primeira guerra em que todas as potências envolvidas estão despejando recursos industriais em massa na guerra, e são exércitos diferentes do que hoje a gente vê em Ucrânia e Rússia, por exemplo. São movimentos de massa, ataques de milhões de soldados e baixas, batalhas como a do Somme e de Verdun, baixas de centenas de milhares de soldados numa única batalha. Isso é inédito na história da humanidade. É uma guerra industrializada, né, de cabo a rabo. Pois bem, aquele trauma leva a pensar uma nova situação. E aí surge a Liga das Nações, uma iniciativa primeira de estabelecer um fórum de debate, de concerto internacional. Esse mundo, entre as duas guerras mundiais, de 19 e 39, né, tem um livro do marxista inglês muito importante, o professor Carr, Eric Carr, né, que é um clássico desse período, que é 20 anos de crise. Ele vai contar, né, todos os esforços para recuperar o sistema financeiro internacional, que são malfadados, né, e que está desequilibrado, porque o que acontece com a Primeira Guerra Mundial é que Estados Unidos ganha vendendo armas e commodities por dois lados por um bom tempo, lucra muito, né, sai como uma potência financeira, e Império Britânico, a França e a Alemanha estão quebrados, passaram 4 anos gastando muito mais do que podiam. Então emerge os Estados Unidos como uma grande potência financeira e promove empréstimos em larga escala para a reconstrução da Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Bastante para a França, bastante para a Bélgica, mas muito para a Alemanha. Em 29, a Bolsa de Nova York quebra por uma crise, não é a primeira crise mundial do capitalismo, tem 1873, que foi muito importante, mas é uma primeira crise de impacto mundial marcada por o que é a crise do capitalismo, que é o quê? É a crise da abundância. É uma crise econômica provocada pela superprodução, não é mais uma crise de escassez como a humanidade vivia até a década de 1870. Essa crise de 29 tem impactos. Ela pega um grupo político ressentido, violento, com militantes formados a partir de assassinos profissionais do exército italiano, que é o fascismo, e catapulta para uma situação de ditadura. E pega o seu equivalente, o fascismo alemão, né, o partido nazista do Hitler, e coloca para ser governo. Tem uma outra resposta do capitalismo, a crise de 29, que é a resposta do governador de Nova York, né, o Franklin Delano Roosevelt, né, que bola um sistema de intervenção social. Não é um estado de bem-estar social, como se chama no Reino Unido do pós-Segunda Guerra Mundial, não é o estado de providência da Itália, ou o estado social da França, ou dos nórdicos. Não é isso. É um sistema para amenizar os impactos sociais negativos da crise de 29 e uma nova recontratação social para garantir emprego e alimentação para todo mundo. É o New Deal. Não é à toa que isso é inédito também na história dos governos ocidentais. O principal nome do governo Roosevelt, quando ele, de governador de Nova York, se elege presidente com essa plataforma, e aliás um presidente cadeirante, né, lesado, já adulto pela poliomielite, que o principal nome, o principal assessor desse cara é o Harry Hopkins, que é um assistente social. Isso é inédito na história dos governos e um ponto fora da curva até hoje. Tanto um presidente cadeirante quanto você ter um assessor principal que é assistente social. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo maluco todo? É porque tem uma característica importante da visão de mundo do Roosevelt contra o fascismo. Veja, o cara vem de uma família rica, tradicional, não está defendendo o socialismo, apesar de hoje ser muito fácil você achar na sociedade americana aqueles rednecks que dizem que o governo Roosevelt foi um governo ditatorial e comunista. Tem um monte de página americana falando isso, do mesmo jeito que os Bolsonaro chamam o Lula de comunista.
Mas é um cara que não está querendo tirar a elite do poder. Ele está querendo que a elite se mantenha no poder com uma real política, ou seja, tenho que dar os anéis para continuar com os dedos. Preciso de um mínimo de justiça social para que esse sistema funcione sem problema. Essa visão de mundo vai constituir a oposição do Roosevelt ao fascismo europeu. Lembra que o Roosevelt, o governo dele começa 2 meses depois do governo Hitler, né? E ele já faz a campanha fazendo um antagonismo com o fascismo alemão. E antagonismo com um dos principais industriais americanos, que é o Henry Ford, né, que era um dos maiores apoiadores do Hitler. Né? Inclusive, escreve um livro antissemita, O Judeu Internacional, que era o livro de cabeceira do Hitler. Tem um monte de ideia do Mein Kampf que ele tirou do livro do Henry Ford. Né? Isso é legal a gente situar. Mas essa visão de mundo do Roosevelt, de um capitalismo, digamos, minimamente organizado e civilizado, com forte intervenção estatal na economia, o Roosevelt fecha os bancos, e esse é um dos argumentos dos rednecks para falar que o Roosevelt era comunista. O Roosevelt, quando toma posse, ele fecha os bancos por 8 dias, para evitar a especulação financeira, enquanto ele está montando e vai botar em prática as primeiras medidas dele. Imagina um presidente no Brasil fechar os bancos por 8 dias, né? Seria muito bom. Agora, é uma coisa meio utópica para a nossa realidade. E qual é a parada? Isso se sintetiza numa frase do Roosevelt que é marcante para a edificação da ONU. E é uma frase já do início da Segunda Guerra Mundial, depois do envolvimento americano no 2º ano de guerra, que é: não haverá paz sem pão. Ou seja, se eu não garantir direitos sociais, eu não consigo garantir direitos políticos, a democracia, não consigo garantir direitos de cidadania mínimos, direitos civis, e não consigo garantir a paz entre as nações. É preciso que existam padrões mínimos de civilidade na exploração do trabalho, né? Não deixa de ser exploração do trabalho, mas tem que ter padrões mínimos de civilidade. A ONU surge, é muito interessante isso, porque existem direitos sociais previstos na Carta de Fundação da ONU. E depois a ONU vai pegar uma instituição pré-ONU, que é a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e através da OIT, que passa a ser uma agência, né, uma organização do sistema ONU, apesar dela ser de 1919, foi criada no Tratado de Versalhes, vai pegar a OIT para estabelecer boa parte desses padrões. Mas muitos deles já vão estar no grande fruto jurídico da Segunda Guerra Mundial, que é a Carta de 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é escrita com o sangue de 70 milhões de vítimas da Segunda Guerra Mundial e que é tocada pela viúva do Roosevelt, a Eleanor Roosevelt, que era um grande quadro da esquerda do Partido Democrata depois da morte do marido. Então, essa concepção de um capitalismo desenvolvido é que está na base da edificação da ONU. É ela também que está na base do acordo de Bretton Woods, o acordo financeiro internacional para gerir um novo padrão de relacionamento, de fomento. É criado um banco internacional de fomento para o desenvolvimento econômico, um banco para controlar as finanças e evitar as especulações e as guerras financeiras entre as nações que levam às guerras reais, né? Tudo isso dentro daquela concertação multilateral, né? Foi personagem destacado, seria depois, né, presidente da Assembleia Geral e o voto decisivo na criação do Estado de Israel, também no ano significativo de 48, o Oswald Aranha. O Oswald Aranha foi um personagem destacado da negociação de Bretton Woods, junto com economistas brasileiros que a gente não gosta muito de lembrar, né? Tipo o Bob Fields original, o avô do canalha atual, e o Eugênio Goudin. Mas, enfim, ali está uma ideia de que a gente tem o potencial de resolver conflitos no diálogo. A gente tem o potencial de estruturar um cenário internacional de organização em que tenha padrões mínimos de civilidade, né? Que, vamos explorar tentar negociar antes de ter alguma coisa. A Liga tinha deixado recados da sua impotência, a Liga das Nações, né? Eu vou tentar. Pois é. E aí, vamos fazer de novo que nem a Liga? Não, vai ter que ter
vai ter que ter um conselho de segurança com as potências vencedoras. E aí pegam, não é por acaso que tem duas potências que são colocadas ali não pelo desenvolvimento econômico, mas pelo número de mortos na guerra, que é a União Soviética e a China, né? E aí se colocam as potências tradicionais, Estados Unidos, Reino Unido, França, e depois, com o tempo, eles tentam modernizar o Conselho de Segurança como instância máxima, né, com os membros pro tempore, né, que estão ali só para esquentar a cadeira, rodar e tal. E os permanentes têm o direito de veto. Então isso dá algumas situações muito distorcidas ao longo da Guerra Fria. Mas de maneira geral, cara, esse sistema funciona por uns 30 anos. Mas não é por causa do sistema em si. É por conta do equilíbrio de forças da Guerra Fria, né? E é por conta da expansão do capitalismo na concorrência, respeitando direitos sociais, na concorrência com a União Soviética. O capitalismo se coloca, dá um passo para trás e fala assim, não, então a gente vai obedecer aqui, junto com a União Soviética fazendo essa balança, né, para não deixar ele ficar saidinho, né? E, então a ONU entra nesse contexto assim, né, de aproveitar esse momento e tentar unificar e botar todo mundo à mesa, tá todo mundo doutrinadinho aí e tal, e vamos tentar conversar. A gente chega, e aí, por mais que tenha havido guerras, né, durante o século XX, principalmente aí, guerras de libertação também, guerras entre muitas guerras na África, na Ásia, etc. Não deixou de ter, né? A humanidade não vai deixar de ter guerra, mas não teve uma grande guerra, né? Se evitou uma terceira guerra mundial, que medo, né, do mundo acabar com a terceira guerra mundial. Eu lembro bastante disso quando eu era criança. De toda forma, já pós-Guerra Fria, inclusive. De toda forma, a gente chega no momento atual. A gente tem falado aqui, a gente fez um programa muito interessante sobre algumas das crises internacionais mais importantes desse momento, né? A gente falou um pouco da Venezuela, mas principalmente da Rússia com a Ucrânia e de Israel com a Palestina. E a gente levantou o papel da ONU sobre isso, né? A gente debateu um pouco o papel da ONU. Como é que você vê? Você disse que funcionou ali durante 30 anos, ou seja, o contexto de Guerra Fria. Como é que você vê o papel da ONU nesse pós-Guerra Fria? Nesses conflitos, né? Alguns, inclusive, genocídios, né? Mais localizados, ou seja, não é nada geral, mas ao mesmo tempo com a participação das grandes potências, ou seja, não tem como falar, por exemplo, do genocídio do povo palestino e o que Israel comete sem falar das outras grandes potências, né? A gente não tem como dizer que Israel sozinho está fazendo aquilo. E outros casos específicos, né? A própria questão da Rússia com a Ucrânia e a participação da OTAN, entre outros tantos outros conflitos. E a ONU, me parece que ela, então, mostra uma fragilidade, né? Como é que você vê... a gente vai fazer uma linha histórica, se vocês perceberem, né? A gente falou do passado, agora a gente vai falar do presente. Como é que você vê a ONU atual? Ou seja, qual é o peso da ONU atual? Ela tem várias agências, eu acompanho bastante trabalho quando eu trabalhei no IBGE, alguns trabalhos de agências da ONU para a cidadania, para a população, enfim, e que tem trabalhos interessantes ali. Mas ela, enquanto grande mediadora dos conflitos entre países e nações, ela parece estar falhando em alguma coisa, né? Como é que você vê o papel atual? Ou seja, a gente está vendo a ascensão da extrema-direita, a ONU poderia fazer alguma coisa, a gente sempre pode pensar que uma reunião entre os países poderiam, pelo menos, gente, temos um problema aqui. A gente vê o genocídio do povo palestino, agora recentemente aí com o cessar-fogo em Gaza. Como é que você faz essa análise da ONU atual? Ou seja, assim, está cumprindo o papel que ela se presta? Então, a gente não pode ter muita ilusão da lógica formal, né, daquela diferenciaçãozinha básica lá do Lefebvre, lógica formal e lógica dialética. Não foi a ONU no papel, porque o projeto era bonitinho, Conselho de Segurança, etc. Escritos, né? Não foram os textos escritos que mantiveram o equilíbrio de poder e evitaram o holocausto global, a guerra global termonuclear. Né? Foi o equilíbrio de forças. Eu tive um professor que foi importante para a minha formação na Faculdade de Direito, que foi também não só professor da UFRJ, mas foi professor também da UERJ, da PUC Rio,
que era o professor Celso Albuquerque Melo do Vivier, falecido em 2005, que tem um clássico até hoje, que é Direito Internacional Público, e ele abria o curso dele de Direito Internacional Público, que é o Direito Grande Internacional, dizendo o seguinte para os alunos, né? 3 faculdades. A presença de vocês eu dispenso, que todo mundo aqui é grandinho e é responsável. A aprovação eu garanto, desde que não faça uma besteira muito grande nas provas de avaliação final. E a disciplina, que é Direito Internacional Público, não existe. Existe a força. Então você tem 6 meses para me dizer o que a gente está fazendo aqui. E essa abertura crítica era sensacional, Sim, porque... claro, fomentava o debate. Fomentava o debate. A partir daí a gente ia, né, construindo as visões. Essa é uma leitura muito realista da realidade. A ONU afirmou direitos humanos enquanto existia um consenso e um equilíbrio de poder entre potências antagonistas que passava pela afirmação dos direitos humanos. Era interessante o Ocidente capitalista afirmar direitos humanos. Por quê? Porque era a crítica à ditadura, entre aspas, soviética, e era a resposta aos direitos humanos afirmados pela União Soviética. Sim. Direitos sociais, antirracistas, a gente faz aqui feministas. Também, eles fazem lá, a gente faz aqui. Pois é. Aqui é melhor, porque aqui você pode comprar, né? Você tem tudo que tem lá do outro lado, mas aqui você pode comprar. Era o que a Alemanha Ocidental falava para a Alemanha Oriental o tempo todo. No entanto, os alemães ocidentais iam fazer tratamento de saúde na Alemanha Oriental, né? Então, enquanto houvesse essa disputa, as coisas se equilibravam. Quando as potências, uma coisa que dá muito a medida disso é que, enquanto as potências europeias derrotadas tinham alguma importância e influência no cenário internacional, a França até perder a Indochina, o Império Britânico até se fragmentar demais depois que perde a joia da coroa, que é a Índia, as convenções da ONU e da OIT, elas tinham sempre uma cláusula que dizia o seguinte: esse direito tem que ser cumprido pelas potências signatárias, menos nas suas colônias. Na colônia pode fazer diferente. Isso está escrito em convenções da OIT até hoje, é só abrir que tu lê. Quando essas potências perdem poder, e a gente passa nesses 30 anos de vida mansa do capitalismo, que vão até a crise do petróleo da Guerra do Yom Kippur, em outubro de 73, grosso modo, de 45 a 73, nesse período a gente tem um movimento forte de descolonização. O muito emblemático disso, da perda de influência, é a Guerra do Canal de Suez, em 1956, quando a Inglaterra e França vão tomar o Canal de Suez do Egito. O Egito tem um golpe de Estado e deixa de ser um reino associado a ser uma potência soberana, com Gamal Abdel Nasser em 1950 e poucos. Em 56 nacionaliza o canal. E os 2 países acham que ainda são potência, ainda são um império, né, sobretudo os britânicos, sob o qual a bandeira nunca se põe, e vão intervir militarmente. É quando Israel muda de lado, né? Que até então Israel era um consenso dentro das esquerdas, as empresas de petróleo apoiavam os árabes, não era Israel. Na Guerra de Independência 48 foi isso. Em 56 isso muda. E os Estados Unidos e a União Soviética é que acabam com a Guerra do Canal de Suez e falam: olha, voltem para suas casas e acabou a conversa. Para com essa palhaçada. O canal é do Egito, fim de papo. Por quê? Porque eles tinham um consenso de que algum equilíbrio de poder era necessário na região para a estabilidade mundial. Sim. Então é isso que determina. E é isso que está determinando agora a falta de importância da ONU. Não tem exemplo maior do que a coisa da energia na Europa na guerra da Rússia com a Ucrânia. Os americanos literalmente foram sob o Báltico e explodiram os 2 gasodutos, Nord Stream e Nord Stream 2. Gasodutos que foram construídos com dinheiro russo e com dinheiro alemão, para garantir o suprimento de gás natural da Alemanha durante o inverno. E os caras foram lá, não conversaram com ninguém e explodiram, né? E hoje, agora, essa semana, é que o governo entreguista, né? Eu tenho um amigo que é analista de direito internacional e ele fala que, olha, o Trump ameaçando tomar a Groenlândia da Dinamarca e ameaçando invadir o Canadá, na verdade é o Império querendo tomar para si as posses de 2 ducados, né? Os países europeus hoje são ducados do Império Americano.
E nessa semana, o governo alemão estava pela primeira vez falando o seguinte: olha, é hora de levantar sanções econômicas contra a Rússia, porque eu não aguento mais. Os alemães estão indo à bancarrota e a consequência disso é uma possibilidade muito forte da AfD, o partido fascista, fazer governo nas próximas eleições. Não será nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa, né? E, aliás, já fizeram governo na Áustria. Tudo isso para dizer o seguinte: esse sistema ele funciona quando você tem forças minimamente equilibradas. Quando você tem uma disparidade, né, uma assimetria muito grande, implodem as relações internacionais. Os Estados Unidos é curioso porque eles começaram a implodir o sistema multilateral de decisão da ONU em 1971. Mas ali, não, por paradoxal que seja, não foi por um momento de soberba americana. Foi porque o país ia quebrar economicamente com a Guerra do Vietnã. Eles gastaram durante o grosso da intervenção. A Guerra do Vietnã vai de 45 a 54 para expulsar os franceses, né? E a partir daí, basicamente de 1961, ainda sob Kennedy, até o final, até a derrota americana em 75, é o período americano, né, que tem que ser derrotado. Os americanos nunca entenderam que para o povo vietnamita aquela não era uma guerra para o comunismo, era uma guerra pela independência do país. E perderam a guerra por causa disso. Nesse processo, eles quebram a economia própria deles. Uma das coisas fundamentais construída em Bretton Woods para o sistema financeiro internacional era o padrão dólar-ouro. Né? E o lastro do dólar era a quantia especificada em ouro. O Nixon, quando rompe com isso, ele rompe unilateralmente. Quer dizer, você construiu um sistema, participaram 40 e poucos países consertando, e para romper, o cara chega lá e fala: olha, Dólar pelo dólar. O dólar vale aquilo que eu digo que ele vale e que os meus canhões, meus porta-aviões e meus mísseis nucleares disserem que ele vale. Ponto. Né? E a partir daí é isso. Não foi um momento, foi um momento de fraqueza para romper com o padrão ouro. E o sistema internacional avançou sobre os Estados Unidos nisso. Né, teve compensações, eles tiveram que ceder as cadeiras temporárias no Conselho de Segurança, tiveram que assinar várias convenções que se recusavam a assinar. Algumas estratégicas nunca assinaram. Por exemplo, a Convenção Internacional sobre Direitos do Mar, né, tem 3 países no planeta que não assinam: os Estados Unidos, Israel, que é o seu outro protetorado, e a Venezuela, por razões muito particulares. A Convenção de Montego Bay, que define as 200 milhas brasileiras, que a gente afirma, teve a campanha no fim da ditadura, parará. Eles nunca assinaram. Mas assinaram várias outras, inclusive ingressaram na Organização Mundial de Saúde, que o medieval Trump tirou o governo agora, né, tirou e fechou o acesso a dados do Centro de Combate a Doenças de Atlanta, na Geórgia, que é o sistema mais avançado que tem para detecção de pandemias, né? Ou seja, hoje a saúde americana está na mão de negacionistas. O filho do Bob Kennedy é que está à frente, é o ministro da Saúde, e ocultando dados da imprensa e da massa, porque é uma grande democracia claro. E tem liberdade. Sim, né, de expressão. Então, o que eu estava dizendo nisso tudo, cara? Que o sistema ele funcionava por realpolitik. Ou seja, ele tinha que funcionar porque tinha um equilíbrio. Agora você tem um desequilíbrio, depois do fim da União Soviética, muito grande. Os Estados Unidos hoje têm, em guerra convencional, uma capacidade militar que provavelmente se iguala à do resto do mundo junto. E, em termos nucleares estratégicos, o bastante para minimamente manter acuado qualquer uma outra potência que tenha mísseis balísticos intercontinentais, os CBMs, no caso a Rússia e a China. Né? Então, essa agora não é mais uma fraqueza, agora é uma soberba norte-americana, que é irreal, né? Que está fadada ao fracasso. A gente pode conversar mais no terceiro bloco, mas nesse momento a ONU não tem funcionalidade, sobretudo por conta disso. Porque não interessa a única superpotência resistente, e as demais potências que poderiam ter alguma interlocução têm, perante os Estados Unidos, uma postura subserviente. Basicamente, a ONU ela garante alguns cumprimentos de acordos e direitos desde que os Estados Unidos queira. Exato. É isso. Parece muito com a PM e os governos, né? A gente vive isso aqui com as polícias e os governos. Dizem que as polícias militares
obedecem os governadores desde que seja o que elas queiram fazer. Exatamente isso. Você falou sobre a mediação de conflitos, né? Para dar uma descontraída, que a gente gosta também. Então, tem um programa que eu gosto muito chamado Choque de Cultura. E no Choque de Cultura, é um programa de humor, eles têm uma frase que é um clássico, entre tantas outras frases, que o Renan de Almeida, que é um dos personagens, ele fala assim: pedaço de pau é a arma do diálogo. Porque se eu venho com um pedaço de pau, você vai querer conversar. Basicamente isso, né? Os caras têm o botão de explodir o mundo todo, e aí os caras, não, peraí, não, vamos conversar. não, né? Então se você vem, e aí vale pro dinheiro também, né? Vale pra economia também. Não é só a violência armada, mas muito da violência armada, como o Normando falou. Ou seja, se eu tenho um exército que é poderosíssimo, você vai querer conversar. Não sou eu tô com o exército. Se você não quiser conversar, eu mando meu exército, né? Então é a frase do Renan que eu gosto muito, que se aplica na geopolítica, né? O pedaço de pau é a arma do diálogo. Então, cara, isso daí era literalmente o slogan do tio do Franklin Roosevelt, o Ted Roosevelt, presidente antes da Primeira Guerra Mundial, e ele chama a política internacional americana de política do Big Stick. Sim. Né, do bastão de beisebol, entendeu? O slogan dele era: fala baixo, mas leva um bastão grosso. Exatamente. Então, enfim, resume um pouco aí essa questão. Antes da gente entrar no terceiro bloco, eu tô convidando a todos e todas que estão aqui nos vendo, né, a se inscrever no canal. Se você não está vendo aí e não está inscrito, por favor, se inscreva. Você deixa seu like também, se estiver gostando, por favor. E ative as notificações, gente. É muito importante ativar as notificações, porque o algoritmo do YouTube, assim como todos os outros algoritmos aí das grandes redes, né, das big techs, eles funcionam de uma maneira muito particular e que impede que você, por assinar, simplesmente receba o conteúdo, né? A gente tem, se vocês podem ver, os dados são públicos, a gente tem audiência que às vezes é 10 vezes menor que o número de assinantes, o que não faz sentido. Se eu tenho 10 mil assinantes, não faz sentido eu ter 1000 visualizações, né? Eu tenho que ter pelo menos, sei lá, 5, 6, 7 mil, né? Ou seja, se tem 10 mil pessoas interessadas em assinar a gente, e o YouTube simplesmente não entrega, não faz essa entrega, você não é avisado. Você tem que notificar, e mesmo assim, às vezes, nem notificação ele te avisa. Por quê? Porque aí você assina outros conteúdos, né? Não só os canais de política que você gosta, mas outros canais que você assina, e aí estão todos lá notificados, e os canais grandes têm preferência para entrega. Então, se você assina, sei lá, um canal grande qualquer, de uma grande mídia, ou mesmo de uma mídia alternativa, mas que seja maior que o lado B já vai ficar lá embaixo. Então, a gente concorre. Isso para só ficar no YouTube, sem falar que a gente concorre com as outras redes sociais, com os outros conteúdos. Então, pra gente é muito importante que você engaje a gente, interaja com a gente. Pô, eu gosto de ouvir o lado B, eu não perco um programa. Se você não perde um programa, comenta, dá o like, ativa a notificação, compartilha, porque aí o YouTube vai entender, não, esse aqui é um ouvinte fiel. Se você por acaso aqui, não viu os outros revistas, a gente tem 12 outros episódios da primeira temporada, tá? Então tá aqui nessa playlist aqui no YouTube, você pode estar aqui do lado no YouTube, você pode procurar, você pode ver, são alguns temas inclusive de política internacional, vários outros temas, a gente falou de música, a gente falou de planeta, clima, a gente falou de muita coisa, comunicação, empreendedorismo, tem vários assuntos bem bacanas, tá? Então, por favor, se você está curtindo, está aqui, está sendo pego de surpresa, ou se já é um espectador assíduo, engaja aqui com a gente, tá? Deixa o like, e claro, deixa seu comentário, deixa seu feedback. Se tiver alguma pergunta para o Normando também, a gente manda, ele responde aí pelos nossos comentários, tá bom? Pra gente é muito importante que você cumpra esse feedback nosso, esteja com a gente, porque é o que a gente precisa. Infelizmente, o algoritmo não nos é muito amigável. Então, não basta só dizer que gosta do lado B, precisa estar lá interagindo. Normando, pra gente fechar aqui o nosso papo, a gente traça aí uma linha histórica em que a gente chega no momento em que a ONU parece estar de mãos atadas. Primeiro, pela própria força do imperialismo norte-americano, que onde ele vai botar a mão, ele vai querer controlar. Imperialismo é isso.
Segundo, até por alguma falta de unidade, não sei aí pela sua avaliação, entre outros blocos, né? A gente tem visto aí, por exemplo, o BRICS, que é um bloco muito interessante de poder, em que alguns países, né, grandes, importantes da economia, bélicos também, enfim, como a Rússia, como a China, tentam transferir esses polos, né? Ou seja, tenta mostrar que há uma outra alternativa aos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo eles não investem com força naquilo, porque ainda tem negócios para fazer com os Estados Unidos, tem muita coisa em jogo. Nesse contexto atual, a gente vê a ONU num papel muito teórico, né? Muito, muito discurso. E pouca sanção, por exemplo. Faz sanção só quando interessa aos Estados Unidos. E a gente está vendo, como a gente está falando também, a volta do fascismo com tudo, né? A gente está brincando aqui que é a segunda onda do novo fascismo, né? Porque o Trump volta à Casa Branca, mas na verdade é uma onda só. Ele é o rebote dessa onda e promete ser ainda mais forte. Porque quando você volta, ele não vai voltar, né, mais fraco. Volta e o Trump tem mostrado muito isso, né? Em poucos dias, ele tem mostrado, acho que, muito mais efetividade. Ele voltou pro mal, mas ele voltou melhor. Acho que ele voltou muito mais efetivo, né? Muito menos bravatas, embora ainda continue com as bravatas, é muito mais caneta. Tiver que canetar, ele tá canetando tudo. Eu acho que nesse meio tempo que ele foi oposição, algum marqueteiro dele preparou para ele um PowerPoint sobre o príncipe de Maquiavel. Sim. E botou ele para gravar. Pois é, então ele volta muito forte, muito mais forte, e ele é só o grande rosto de um movimento global que atinge desde pequenas ilhas na Ásia até grandes potências na Europa, que é esse fascismo, esse neofascismo, fascismo, enfim, do século XXI. E qual é o papel da ONU nisso? Ou seja, a pergunta que eu tenho aqui para ti é uma provocação, né? Vai haver, daqui a 10, 20, 30, vai haver ONU? Se vai haver ONU, que ONU a gente vai ver? Ou seja, qual o papel do Conselho de Segurança, que talvez seja o grande instrumento de controle da ONU, seja o Conselho de Segurança? Qual é o papel do Conselho de Segurança a partir do momento que os Estados Unidos veta tudo, né? E os seus parceiros idem, né? Que a China faz ali um movimento. A China, estava brincando mais cedo, a China é paciente, né? A China não vai entrar na segunda nova Guerra Fria. A China é outra parada. Ela não vai polarizar dessa forma que talvez a União Soviética tenha feito, né, no século passado. Enfim, o que a gente espera dessa nova ONU? Vai haver, tem necessidade de haver, que novo tipo de concertação entre os países, né? Porque os países também estão mudando, né? O conceito de Estado-nação também está mudando. Enfim, qual o futuro da ONU, na sua visão, tendo em vista todo esse apanhado que a gente fez de passado, né? De pós-Segunda Guerra, de Guerra Fria, de momento atual de ascensão do fascismo? O que a gente olha para frente e vê lá da sede de Nova York, tão bonita? Com o mural do Portinari, Guerra e Paz na entrada. A ONU, tal como a gente conhece, ela está com os dias contados, né? Isso é meio que inevitável. Por quê? Porque a ordem internacional está com os dias contados, né? Então, a reação da burguesia norte-americana à queda dos lucros é uma reação de mudar o sistema político, e com essa mudança do sistema político construir o novo fascismo, né? Essa é a reação dos caras. E isso envolve deixar o resto da humanidade para ser extinta. Então é perigoso para eles apostarem numa guerra global termonuclear, que pode sobrar até para eles. Sim. Mas não é tão perigoso apostar, por exemplo, na destruição da ecologia, do equilíbrio ecológico do planeta, né, com o aquecimento global. E veja bem, isso é importante porque a visão dos caras sobre o aquecimento global revela a pretensão deles no jogo internacional. Por que o Trump fala tanto na Groenlândia? Por que o Trump quer tanto reafirmar a potência perante o Canadá e perante a Europa Ocidental? Porque, dado a projeção de modelos, você pode ter um aquecimento global que extermine a humanidade na zona tropical e transforme o hemisfério norte, a zona temperada, numa nova zona tropical.
Então a Groenlândia é potencialmente uma nova fronteira agrícola para os Estados Unidos. E esses caras não é que eles não acreditem no aquecimento, eles acreditam no aquecimento, mas são divididos em partes que o aquecimento é resultante da sociedade industrial, tudo bem, vamos continuar lucrando, né, enquanto der, e vamos construir nossas alternativas, e outra que é o aquecimento é uma reação natural do planeta. Em qualquer que seja o cenário, o que interessa é onde é que eu vou ganhar dinheiro no futuro. Claro. Né? E isso não passa, evidentemente, por uma concertação internacional. Não passa pela ONU. Você não pode ter um organismo internacional que vai cuidar do extermínio da maioria da população do planeta e do extermínio da maioria dos países. Depois de passar 80 anos falando, inclusive, de ecologia, a ONU é uma das precursoras nesse precursoras. assunto, né? Assuntos climáticos e tal. E, enfim, e é claro que para fazer isso você também não pode ter um sistema político de democracia de massas. Você tem que ter, né, uma oligarquia, né, equivalente, aliás, é muito interessante, logo na semana, depois dos 3 primeiros dias de medidas do Trump, um prêmio Nobel de Economia, né, o Stiglitz, Joseph Stiglitz, que sempre foi crítico do sistema americano, ele fala o seguinte, olha, o mito da democracia americana acabou. Né? Não existe mais nenhum resíduo de democracia americana. O que existe agora é um sistema político oligarca, com os ricos mandando, tanto quanto existe na Rússia. Essa comparação é ótima para a gente entender. Tem relações, né? A própria relação da Rússia com o Trump é aberta. É muito boa. O camarada Vladimir, negocia com ele de boas, né, e tal. Então, a gente está vivendo um momento de transição. Por falar em mito, vou falar de outro mito, né, que não é o impronunciável, mas é o mito do fim, o mito da decadência do Império Americano. Essa decadência é muito palpável hoje em dia, ela é muito visível, muito mais do que quando o professor Fiore, pela primeira vez, cometeu um livro sobre isso, e já não era novo o termo quando o Fiore escreveu. Se você olhar as relações de trocas internacionais dos Estados Unidos hoje em dia, ele é basicamente um país que hoje está exportando mais commodity do que produto industrializado e está importando mais produto industrializado do que commodity. E foi daí que o Trump pegou na história do MAGA, de revitalizar a indústria, etc. e tal, que não vai rolar. E o bonezinho, né? Made in China, né? Exatamente. Isso, o bonezinho. Todos eles, camiseta, boné, todo material de campanha é feito na China. Pois é. Né? Que é o que dá bem o retrato. Exato, disso. É o retrato. Né? Ele não... Por exemplo, o operariado do Cinturão da Ferrugem, que historicamente votava com os democratas e mais à esquerda, por conta da pressão da AFL-CIO, que é a Central Sindical Americana, que é, digamos assim, quase social-democrata, não é lá grandes coisas na esquerda, mas naquele cenário é. Esse operariado votou em massa no Trump, com a promessa de que ele vai revitalizar aquela indústria pesada, poluente, suja, etc. e tal. Não vai, e não é por conta da questão ambiental que o Trump está se lixando para isso, né, dentro daquele cenário que eu falei. Não vai por conta das limitações econômicas mesmo. Né? E quanto menos ele trocar, ele vive dizendo, deu a declaração, né, de que a América Latina, e particularmente o Brasil, precisa muito mais dos Estados Unidos do que vice-versa. Primeiro, não é verdade. Né? A América Latina tem um potencial de mercado interregional e entre regiões muito maior do que com o comércio americano hoje em dia. E ele reproduz um cenário de outro fascista, né, o pioneiro Mussolini, quando em 1934 diz que a Itália vai sair da crise das sanções da Liga das Nações por conta da invasão da Etiópia, com a autarquia, que era o sistema econômico que ia girar só na Itália mesmo, e deu com burros na água. Né? Em 1938 não é só a Alemanha que está quebrada, a Itália está quebrada também. Não tem futuro para esse desenho econômico. Ou os Estados Unidos voltam à civilidade, e aí tem um cenário muito ruim, o que eu vou falar é muito ruim para o Lula, assim como é ruim para o Trump, que é um padrão eleitoral que é estabelecido desde a pandemia, de que a oposição sempre ganha, nunca alguém se reelege, porque o sistema democrático está corroído no Ocidente,
E quem se propõe a ruptura ganha. E geralmente quem faz é a oposição, embora o fascismo tenha feito mais. Né? Se propõe muito mais a ruptura do que a esquerda, que deveria estar fazendo, deveria ser protagonista disso. Mas isso é ruim para o Trump daqui a 4 anos, mas é ruim para o Lula. Agora, o Trump ele pode ser ou derrotado eleitoralmente ou refreado pelas instituições. O que está acontecendo nos últimos dias é muito afrontoso mesmo para a burguesia americana. Você ter milícias armadas e organizadas andando pelas ruas, tem cenas saindo do metrô de Nova York, saindo do metrô de Chicago, não são cidades lá do meio oeste, dos flyovers. Pois é, são cidades cosmopolitas. Tem cenas de milicianos uniformizados, armados, encapuzados, saindo do metrô e fazendo chamado para que a população denuncie onde tem imigrantes ilegais, para serem pegos à força e levados para deportação, etc. e tal. Isso é o tipo de coisa que não tem como durar. Vai ter uma reação dentro da sociedade americana. Agora, num cenário internacional, voltando para a decadência, né? Esses caras não vão ter como segurar a hegemonia pelas formas convencionais. Por intervenção armada convencional, sem uso de armamento nuclear ainda que localizado, não vão ter como manter a diplomacia unilateral, absolutamente unilateral que o Trump professa, seja no diálogo com a América Latina, com a China, com o Canadá. A história do Canadá foi absurda, né? Nunca um presidente americano tratou o Canadá daquela maneira. E nem cidade, convenhamos. Não, também não é que o Canadá se fosse um inimigo dos Estados Unidos, está muito longe disso. Assim como a Groenlândia. A Groenlândia, os caras já fazem o que querem na Groenlândia com o aval da Dinamarca desde a Segunda Guerra Mundial. Aliás, antes, eles invadiram a Islândia e a Groenlândia na marra em 1942 e estão lá até hoje. Tem bases militares, estão muito bem, obrigado. Mas o problema é o seguinte, esse é um império em decadência, culturalmente e economicamente. E todo império em decadência é muito mais violento do que na sua ascensão na hegemonia, vai para o fascismo. Então, o problema é o seguinte, eu comentava com a eleição do Trump com um amigo, o Trump é o melhor presidente que a gente possa imaginar para acentuar a decadência do Império Americano. O problema é o custo que ele vai impor à humanidade com isso. A gente não sabe se o custo é só a população americana, a quem ele tem relações de trocas, ou a toda a humanidade no evento de uma guerra nuclear. O Trump ele vai acabar com um sistema democrático da formação de oficiais nas academias militares, isso está no programa dele, já mudou a lei de acesso e oportunidades no emprego e pretende mudar a lei de acesso e oportunidades à educação, significa formatar uma classe média muito mais monolítica e uma oficialidade das Forças Armadas muito mais monolítica e alinhada com o seu pensamento. É bom lembrar que... Branca, nesse caso. Branca, né? WASP, né? O homem branco, protestante. Vai lembrar que exatos 4 anos atrás, quando teve aquela ridícula tentativa com a invasão do Capitólio, etc. e tal, foi o comandante em chefe do Estado-Maior das Forças Armadas que recusou o golpe. Que o Trump deu ordem dele fechar o parlamento e o general se recusou. Né? Então é nisso que ele vai agir. Agora, isso leva o país à derrocada. E qual é o direito internacional que sobrevive disso? Qual é a ONU que sobrevive disso? Bom, é possível, dentre os vários desdobramentos, vários cenários que a gente pode vislumbrar, é possível uma concertação internacional de oposição. A fala da Alemanha que eu me referi sobre energia pode ser significativa, porque na França também, porque esses países, ou eles começam a proteger seus interesses, ou esses governos, baseados minimamente num Estado democrático, vão ser substituídos por governos fascistas. O fato é esse. Então, se eles continuarem como colônia americana, vão estar entregando para os partidos fascistas a hegemonia interna. Então, é possível você construir... se unir de alguma forma numa agenda única. Né? Numa agenda única que pode ter influência sobre a concertação internacional.
Isso mudaria a situação da derrocada do Império Americano? Isso poderia levar o Trump, por exemplo, a sair da ONU. Né? Seria um troço, né, drástico, mas não é nada fora do contexto do que a gente tem em perfil dele. Seria bastante simbólico para as duas organizações. Bastante simbólico para os Estados Unidos e bastante simbólico para a ONU. Né? Para a ONU. Os Estados Unidos saindo da ONU. O fundador... Basicamente acabou mesmo. Ou então vocês vão ter que se reconstruir. E os Estados Unidos falando, não queremos mais saber disso aí mesmo. É isso que vocês estão pensando. Cara, eles estão jogando tudo às claras, isso é importante. Não, isso é um barato do fascismo, é que ele, em geral, não mente. Somente para esconder os seus crimes. Agora, do programa político, em geral, não mente. Tem uma coisa, cara, uma anedota de 1945, que eu gostaria de voltar lá, só por conta disso. O que vai ser daqui para frente? E que diz um pouco pra gente a coisa da realpolitik em cima da qual a ONU foi fundada, né? Que é a Conferência de Yalta, que é a única vez que o Stalin pegou um avião na vida, vai para Yalta, lá o Balneário, ao norte da Turquia, e reúne com Roosevelt e com Churchill, a grande conferência dos três e tal, e mais ou menos a ONU, inclusive, é traçada ali. Naquela conferência, o Churchill... Você já viu foto da casa que o Churchill nasceu, cara? Não. Então, é tombado pelo Unesco, pra você ter ideia. Tem um filme, tem uma versão maravilhosa do Hamlet, do Kenneth Branagh, dirigida e estrelada por ele, no fim dos anos 90, ou início de 2000, eu acho, que é filmado nesse palácio. É o Palácio de Blenheim, que é um dos ancestrais do Churchill. O Churchill... defensor da nobreza, nascido em berço de ouro, defensor do imperialismo e anticomunista até a medula, mas que conversava com Stalin naquela lógica do se Hitler invadisse o inferno, eu no mínimo ia fazer uma menção honrosa ao capeta no parlamento. Né? E o Roosevelt, representante da alta burguesia americana, também não está muito atrás. Um pouco mais cosmopolita, um pouco mais moderno. O Roosevelt era muito a favor da desimperialização do mundo no pós-guerra, só que ele morreu. Enfim, os dois estão lá olhando o Stalin de cima. E nas sessões iniciais da Conferência de Yalta, o Stalin passa o rodo nos caras. Aí eles estão alojados próximos em duas casas, palacetes, né, e tal, fazem uma conferência os dois e falam, olha, é preciso... tentar equilibrar isso aí, o cara tá passando rodo na gente, ele é muito melhor do que a gente supunha. E aí vem aquelas avaliações de perfil, vem uma avaliação de perfil do MI5 britânico, dizendo que o Stalin tinha um pensamento muito religioso. E é verdade, se você olhar como é que a cabeça... Inclusive para paranoia, para os crimes, para mandar matar, o Stalin foi seminarista da Igreja Ortodoxa. E aí os caras falam, olha, a Igreja Ortodoxa, ela ainda se refere a Roma. E o Papa Pio XI está do nosso lado, cara. Então, vamos conversar com ele para trazer o Papa para a conferência para dar uma linha ética, parará. É aquela famosa resposta do Stalin, né, que eles colocam isso para o Stalin numa sessão da conferência. Na sessão seguinte, o Stalin tira uma baforada do charuto, responde e fica guardando o riso para quando o intérprete traduzir para eles o seguinte: quantas divisões blindadas o Vaticano tem? Né? Isso é engraçado, mas isso vai dar nas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Porque aquilo que eles não conseguiram passar como limites para ele na conferência, o Truman vai passar com a bomba atômica. Tem um genial historiador alemão, o Jürgen Friedrich, que escreveu sobre a destruição das cidades alemãs pelos bombardeios aliados, um clássico chamado O Incêndio. Ele tem um livro também sobre a Guerra da Coreia, Yalu, que eu recomendo muito, e lá está o registro da reação do Stalin à bomba, que ele fica alarmado e comenta com os assessores que estão ao redor quando chega a notícia. Os caras destruíram uma cidade inteira, homens, mulheres e crianças, para me mandar um recado. E eu que sou o monstro. Então, isso foi o que forjou a ONU. E é isso o que vai marcar o fim da ONU também. A derrocada do principal império e a reação armada à perda de influência que ele tem sobre o planeta. É isso, Normando. Muito obrigado. Grande papo, como sempre. Acho que a gente conseguiu desenvolver bastante coisa aí de respeito ao momento que a gente vive, a partir
desses 80... O papo não foi só ONU, né? A partir desses 80 anos da ONU, a gente conseguiu desenvolver aí o papo, porque o mundo realmente está em ebulição. Não que nunca não tenha estado, né? Mas com tanta informação, com tanto... Hoje são muitos lugares, a gente tem acesso a praticamente todos os lugares, a todas as informações de todos os lugares. A gente vê, repito, né? Tem um genocídio sendo transmitido ao vivo, né? Agora com cessar-fogo, vamos ver se diminui aí. Mas, enfim, é muita informação e a gente conseguiu, acho que, desenvolver bastante essa linha histórica aí a partir dessa data, que é uma data aí que durante o ano a gente vai fazer 80 anos. Obrigado, deixa seu recado final aí pra gente. Então, cara, eu que agradeço e eu ia esquecendo. Agora, quando você falou do genocídio, a gente está gravando 27 de janeiro, hoje completam-se 80 anos, esse é o ano dos 80 anos, 80 anos da ONU, 80 anos do fim da guerra, em agosto, 80 anos das 2 bombas nucleares e 80 anos hoje da libertação de Auschwitz, da grande indústria da morte, né, pelo Exército Vermelho no fim de janeiro de 1945. E é importante a gente ligar uma coisa com a outra, ligar aqueles sinais com o que está acontecendo agora, como você falou. O genocídio prossegue, né? O plano do Trump é literalmente limpar Gaza de todos os palestinos e os deportar para a Jordânia, evidentemente sem falar nada com a Jordânia. Agora, detalhe, para a Jordânia, porque Israel, assim que foi feito o cessar-fogo com Hamas, iniciou uma operação militar em larga escala na Cisjordânia, e aquele lema da resistência palestina do rio ao mar, ele hoje está muito perto de se tornar realidade no lado oposto. Então é isso, a gente fica por aqui. Lembrar que esse é um programa com a parceria do Escritório Normando Rodrigues, a quem a gente agradece novamente, porque a gente está renovado aí a parceria. Teremos mais alguns episódios durante esse ano. Fique ligado, por favor, assine o canal, repita, pra gente é muito importante. Ativa a notificação, deixa o like e dá o feedback, enfim, deixa sua pergunta. Se você tiver algum comentário também, pra gente também é muito importante. Compartilha, acho que esse é um programa que é bom de compartilhar aí nas redes, para as pessoas que têm algumas dúvidas, enfim, porque eu acho que esse é um programa que a gente foi bastante didático aqui em alguns assuntos. Então a gente espera que vocês tenham gostado, a gente gostou muito e até a próxima.